Irmãos, ao ir até Araguari hoje, na estrada, os irmãos têm viajado aí, o Alexandre está aqui, os irmãos têm pegado estrada, ido para a roça. Nós estamos vivendo aquele tempo onde surge os IP amarelo, não é? Não é isso, irmão? Aqui na rodovia na 365, que eu vou para Araguari, eu vou pela 365. Aí lá para frente lá da Madeireira eu entro à direita e pego a 050 e chego em Araguari. Então assim, eu fico deslumbrado com aqueles IP amarelo, que no meio da sequidão, no meio de um lugar seco, uma paisagem seca, você vê aqueles pés de IP amarelo. Aquilo tá bem aparecido no meio da sequidão, sabe? Em destaque no meio daquelas árvores secas. E então você anda um pouquinho, tem um pé, você anda e um mais bonito que o outro. E aí eu e a Alessandra, a gente viu a gente queria até parar para tirar a foto dele. Falou, na volta nós para e tira foto. Só que nós esquecemos de tão lindo que estava esse pé. Amém, irmãos? Só que indo no meio desse pé, no meio dessa sequidão, na estrada, e vendo isso, irmão, com o que eu me deslumbro agora? Eu estou só vendo IP amarelo. Eu me deslumbro com 2 pés de IP roxo. No meio dos IP amarelo, 2 pés de IP roxo. Pensa, se os IP amarelo já está lá imponente, né? No meio da sequidão, reinando. Aqui nós reinamos. Eu vejo o IP roxo. E o IP roxo também agora virou destaque no meio dos IP amarelo. Nós vimos 2 pés. E aí eu tô indo embora. Fui para Araguari. Na volta eu tô vindo. Aí voltando eu vi mais 2 pés de IP roxo. Mostrei para a Alessandra. E aí o Senhor começou a trabalhar comigo dentro dos IP sobre uma palavra. E aí na volta, irmãos, nós fomos na parte da manhã, conversamos com eles, tivemos um momento assim agradável da palavra de Deus, muitas dúvidas foram esclarecidas. E irmãos, na hora que a gente pegou o carro para voltar, um calor, mas daquele assim de rachar. Não sei se fez esse calor aqui hoje, fez? Mas um calor, eu falei, misericórdia. E aí então pegamos o sol, mudamos a posição da cadeira da Isabela, para o sol não bater nela. E aquele suorzinho escorria no pescoço dela, sabe? E a gente pegou a estrada lá, a saída para esse lugar que eu passo. E eu lá venho meditando em Deus, irmãos, olhando a Alessandra, porque hoje eu cheguei de chorar ouvindo a Alessandra falar. Irmãos, a Alessandra, ela não está querendo, tem ministrado, mas aquela mulher, eu vou falar uma coisa para vocês, irmão, ela está um poço de intimidade com Deus. E ela começou a falar com a Michelle hoje, mas Zé Wilson, eu parei e comecei a chorar. Eu fiquei calado assim, ouvindo ela expressar das escrituras para aquele casal. Eu até saía de perto, que eu não aguentei, as lágrimas desciam. E quando a gente estava voltando,
Eu estou meditando, saindo de Araguari lá, sabe, meditando assim. Eu só escutei ela falando assim: ó, a polícia. Ai, irmão, você não fala para mim a polícia. Eu tinha passado uma toada na frente dele. Ela falou polícia, eu tirei o pé da aceleração, eu fui matando o freio. O guardinha, eu já estacionei, pedi os documentos, dei meus documentos, olhou lá. Aí o policial me chamou: senhor Ivailton, faça favor aqui. Eu saí fora, abre o porta-mala, abri o porta-mala, ele olhou. E ele olhou para mim e falou assim: o senhor já teve algum problema com a justiça? Eu falei: não, senhor, e nem quero ter. Entregou meus documentos e falou: o senhor está liberado, pode conduzir. Entrei dentro do carro, veio embora. E aí entrei debaixo de uma árvore, uma sombra, desejei um bom trabalho para eles e peguei. E aí a Alessandra falou assim: nossa, lugar, né, que não tem um lugar de sombra, se alguém precisar parar. Aí eu vi um andarilho, o cara vindo no sol, mas aquele sol, o asfalto assim, quem viaja sabe, aquele negócio chega de levantar aquela brisa assim, brisa não, né, irmão, aquele bafo do calor, né? E aí, irmãos, aquele calor mesmo assim, eu olhando, irmãos, de repente veio uma nuvem. Eu não sei se nós entrou nessa nuvem, na sombra dela, ou se ela veio, irmãos. Mas aquela nuvem que foi escurecendo, e ela nos acompanhou até na 365, ou eu acompanhei ela, sei lá. Eu sei que da onde a gente estava até chegar na 365, que pai aqui, que vem de Patrocínio e vai para Uberlândia, nós somos na sombra dessa nuvem. Irmãos, mas que tempo, assim, que frescor que ficou, que coisa, sabe, irmãos, boa. E aí eu lembrei de uma passagem, a nuvem que Deus colocou sobre o povo. Como Deus é bom. Em todo tempo Ele é bom. E às vezes a gente não percebe em coisas simples que Ele está fazendo, só que a gente não tem essa percepção espiritual. Eu já estava assim meio que chapado com o que a Alessandra falou lá para eles. Aqui meio assim anestesiado, meu coração quebrantado. E no meio do caminho, então vem essa nuvem. E eu já estava deslumbrado também com os IP, né? Aí eu lembrei do Divinor, o irmão que faleceu há pouco tempo agora, que um dia ele chegou lá em casa, ele olhou o sol assim no fundo, falou assim: agora você podia plantar um zipê ali, né? Por que você não planta um zipê ali, zipê? O que é zipê, irmão? O que é zipê, né? Ele falou: não, pastor, o zipê daquela música lá, meu zipê Florida. Eu entendi que era o IP, né? Então, irmãos, eu lembrando do Divinor, do zipê, mas a sombra é que fez a diferença. A sombra fez a diferença. Repita comigo: a sombra fez a diferença no passado e faz a diferença no presente. Amém, amados? Deixa eu só pegar aqui o versículo em Gênesis, ou Êxodo, desculpe.
Irmão, procure para mim na hora que Deus coloca a sombra, a nuvem, a coluna sobre o povo de Deus. Já achei. Obrigado, Espírito Santo. Capítulo 13. Versículo de número 20. Vamos pegar o 19, que aí a gente encaixa certinho. Moisés levou consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurar solenemente, afirmando: Deus haverá de vos visitar, e então neste dia levai daqui convosco os meus ossos. Próximo. Os israelitas partiram de Sucote, acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles, numa coluna de nuvem. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles, numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e durante a... Veja, irmãos, o Senhor se manifestou para esse povo na nuvem. O dia se tornou sombra para eles. O dia para eles, deixa eu colocar bem a palavra, a nuvem os protegia durante o dia do sol. E foi a experiência que eu tive agora à tarde. O sol, aquele calor, de repente aquela nuvem veio e tomou conta. E aquilo foi escurecendo, tirou a claridade e refrescou. Então, a nuvem os protegia durante o dia do sol, do calor escaldante. Só que durante a noite, essa nuvem, ela acendia, ela se tornou coluna de fogo. Por quê? Porque esses historiadores dizem que aonde eles estavam, o deserto, à noite faz muito frio. Muito frio, durante o dia calor e à noite frio. E por fazer frio, durante o dia os animais se escondem, os peçonhentos, muitas cobras se escondem, escorpiões, eles se escondiam do calor escaldante. Então à noite, temperatura baixa, eles saíam para caçar. Então, durante o dia, Deus colocou a nuvem sobre eles, e Ele ia nessas nuvens, guardando eles. E durante a noite, a coluna de fogo, clareando o caminho deles. Então entenda, irmãos, dia e noite, o Senhor estava com eles nas 24 horas. O Senhor estava com eles durante o dia e durante a noite. Durante o dia Ele fazia sombra. Durante a noite, no meio das trevas, Ele era luz. Tanto durante o dia como durante a noite, o Senhor estava lá para guiar eles. Amém, amados? E ao mesmo tempo, guiando eles, protegendo eles, guardando eles. Então a nuvem fala de descanso.
veja que durante o dia eles descansavam. Porém a nuvem, ela não se movia constantemente. A nuvem, ela se movia e parava. Então, quando a nuvem se movia, era um sinal que eles tinham que levantar acampamento. Eles tinham que seguir a nuvem. Veja, irmãos, que até mesmo com esse povo, o Pai agia com graça. A nuvem parava, eles paravam. Porque se eles saíssem de debaixo da nuvem, o que aconteceria? Eles não teriam proteção nem durante o dia e nem durante a noite. Então eles se moviam conforme a nuvem se movia. Eles se moviam como a nuvem se movia. E essa nuvem, ela ficava parada às vezes muitos meses num determinado lugar. E quando ela parava e essa nuvem os cobria, aqueles que estavam debaixo da nuvem eram providos por Deus de descanso, porque eles não tinham serviço. Pensa, um povo está peregrinando, saíram do Egito, estão caminhando para a terra prometida. Eles não têm trabalho, eles estão em peregrinação. Velhos, idosos e crianças. Uma geração indo. A Bíblia relata que ninguém adoecia, que as roupas cresciam no corpo das crianças. À medida que a criança ia crescendo, as roupas que estavam no corpo dela, os sapatinhos, aquilo crescia junto. Então, debaixo da nuvem, eles eram guardados por Deus. E à noite ela se tornava uma coluna de fogo para espantar. Veja, aquilo que Jesus ilustrou como demônios. Jesus, no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, quando ele deu autoridade para os discípulos irem, e eles retornaram alegres, porque eles expulsavam demônios no nome de Jesus. Então em Lucas 10:19, Jesus dá uma resposta para eles assim: eis aí, eu vos dei poder para pisar o quê? Serpentes e escorpiões. E serpentes e escorpiões eram o que saía da areia do deserto no período da noite. Veja aqui, serpentes e escorpiões saíam do deserto para atacar, para ferir à noite. Noite, trevas, escuridão. E os demônios agem na onde, irmãos? Nas trevas, na escuridão, aonde há ausência de luz. Mas durante o dia, na luz, o Senhor pôs sombra. O Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza. O que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, Ele é meu refúgio, Ele é minha fortaleza. Aleluia. Diga glória a Deus, irmão. O Senhor os cobriu com a sombra dele, e essa sombra os protegia durante o dia. E à noite, nas trevas, para que serpentes e escorpiões não os atacassem, eles não fossem picados, o Senhor iluminava, o Senhor era a luz deles.
Estão me compreendendo, sim ou não? E eles só se moviam mediante o mover da nuvem. Eles só caminhavam quando a nuvem caminhava, se movia. Se você estivesse lá, o sol saiu, você estava debaixo da sombra. Amém, irmãos? Amém. Escureceu. Pensa, irmãos, que coisa maravilhosa a transição. A transição da sombra da nuvem para a claridade da coluna de fogo. O Davi, ele ficou deslumbrado, porque ele arrumou um programinha de Photoshop no celular dele, e no fundo de casa, assim, o sol se pondo, você consegue fazer uma fotografia muito top. E esse dia ele fez uma fotografia assim dos raios de sol no meio das nuvens cinzas. Ficou um espetáculo. Ele conseguiu lá mexer no Photoshop, ainda deu uma calibrada e ele ficou todo empolgado. Pai, olha a foto que eu fiz, olha o que eu consegui fazer. Então, irmãos, agora imaginem comigo a transição da sombra para a coluna de fogo. E o povo de Israel, o povo de Abraão, debaixo dessa nuvem. E olha, irmãos, que debaixo dessa nuvem muitas outras coisas sucederam. Eles não passaram fome. Eles não padeceram necessidade. Eles tiveram direção, mesmo eles pecando. Mesmo eles fazendo muitas coisas que desagradavam o Senhor. Compreende? Sim ou não? Estão me entendendo? Sim ou não? Então, irmãos, durante o dia era a nuvem, mas para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los. Veja, a sombra era para guiá-los, mas a coluna de fogo era para iluminá-los. A sombra guiar e a coluna iluminar. Então está lá esse povo debaixo da nuvem, o Senhor por cima dela, e eles estão vindo, eles estão caminhando. E agora, irmãos, eles chegam diante do Mar Vermelho, a nuvem guiando eles. E eles já chegam diante do Mar Vermelho, e eles encontram um grande obstáculo. E agora lá vem Faraó arrependido, querendo pegar o povo novamente. O exército de Faraó, de um lado uma coluna, do lado outra, coluna não, é montanhas, colinas de outro, o mar adiante. E o povo agora todo desesperado, vamos morrer todo mundo aqui, mas a nuvem em cima. A nuvem em cima. Moisés então vai e faz um clamor a Deus. E aí Deus vira para Moisés. E isso já está aqui. Vamos ler o versículo 22. A coluna de nuvem não se afastava do povo o dia inteiro, nem a coluna de fogo durante toda a noite. Veja, ela não se afastava. Ela não ia embora. Ela permanecia. Próximo agora, capítulo 14. Então disse o Senhor a Moisés: diz aos filhos de Israel que retrocedam e acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. Acampai-vos à beira-mar, de fronte a Baal-Zefon. Agora o Senhor dá uma direção para Moisés. Moisés, fala para o povo fazer isso. Continue.
E assim o faraó há de pensar acerca dos filhos de Israel: eis que os israelitas estão perdidos, vagando atônitos pelo deserto. Veja, olha que estratégia de Deus, irmão. Porque o faraó vai pensar que vocês estão perdidos, que vocês estão desnorteados. Faz isso. Próximo. Então endurecerei novamente o coração do faraó, e ele vos perseguirá, e serei glorificado no faraó e em todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou Yahvé. Então agora Deus fala para Moisés: Moisés, então eu vou ser glorificado nessa situação. Ora, irmão, larga de ser bobo. Me perdoa a expressão. Irmão, larga de ser boba. Vamos deixar de ser cabeção. Vamos deixar de ser o que nós temos sido desses dias, ignorantes com relação a Deus. Irmão, Deus é Deus, Deus é estrategista, Deus sabe o que faz e o que está fazendo. Aonde estava o homem quando Deus fez tudo? Dando palpite? Não, irmãos. Deus não precisa do meu palpite, Deus não precisa do seu palpite. Deus não precisa que você dê direção a Ele. Não. É você quem precisa, eu é quem preciso, nós é quem precisamos da direção dEle. A nuvem não se movia, eles ficavam. Agora Deus está dando direção para Moisés, o líder: faça isso, e eles fizeram. Veja, eles vão pensar que vocês estão perdidos. E aí, irmãos, é o que Deus tem feito conosco nessa casa. É o que Deus tem feito conosco nessa casa, nesse lugar. As pessoas estão achando, irmão, que nós estamos perdidos, vagueando, sem direção, por causa daquilo que nós temos ensinado a vocês. Mas nós não estamos perdidos, nós não estamos vagueando sem direção. Por quê, pastor Menezes? Porque aqui eles estão sendo guiados durante o dia por uma nuvem, mas à noite eles estão sendo protegidos nas trevas. A luz brilhou neles. Veja, a luz brilhou sobre eles. Mas hoje, eu e você, a luz não está sobre mim, a luz está dentro de mim. A luz está dentro de você. E apóstolo Paulo, recebendo as revelações, apóstolo Paulo descortinando o antigo pacto, as histórias, porque a lei é um livro fechado. A lei e os profetas é um livro fechado, porque trata com gente morta no espírito. Mas a graça, a nova aliança não, é um livro aberto, porque trata com gente vivo no Espírito, com a nova natureza de Deus. Então começa a ler-se a nova aliança, e aí, por ser um livro aberto e tratar com gente viva no Espírito, você consegue olhar para a sombra, para a realidade. E aí o apóstolo Paulo escrevendo, ele entende a nuvem. E aí ele olha e escrevendo, acho que a igreja de Corintos, em uma das suas cartas, a igreja do Senhor Jesus Cristo, a noiva do Cordeiro, ele diz assim: olha, porque assim como eles foram batizados na nuvem, nós também fomos. E aí ele fala o que era a nuvem. O que era a nuvem? Ele diz: é o batismo com o Espírito Santo. Sobre eles, irmãos, é a sombra
do Espírito Santo de Deus descendo sobre mim e sobre você. E essa nuvem desceu onde? Em Pentecoste. Durante o dia era as nuvens, à noite era uma coluna de fogo. 120 irmãos viram línguas como que de fogo repousando sobre cada um deles. A nuvem se desfez. E Paulo fala assim: então fomos batizados no Espírito, assim como eles. Era sombra. E agora eles estão diante do mar. Faraó vem. E Deus falou: eu vou glorificar o meu nome nessa situação. Então está lá e agora entra o desespero. Em Moisés todos eles foram batizados na nuvem, veja. 1 Coríntios, em Moisés todos eles foram batizados na nuvem. Qual nuvem? Essa que eu estou falando. E no mar, agora veja bem, eles estão diante do mar. A nuvem está sobre eles, eles estão parados. Eles não entendem. Deus havia falado com o líder. Quem era o líder? Moisés. Não, Moisés, faz para eles ficar ali, porque lá meu nome vai ser glorificado no faraó do Egito. E é o seguinte, Moisés, eles vão pensar que vocês estão tudo perdidos. Vão pensar que vocês estão perdidos. E agora o povo está lá vem Faraó com seus carros, o povo começa a clamar por Moisés. E aí então Moisés clama por Deus. E Deus olha para Moisés e fala: Moisés, o que você tem na mão, Moisés? O que você está me clamando? O que você tem na mão? Ele tem um cajado. Então levanta esse negócio aí. Levanta esse negócio e ordena ao mar. E aí o que acontece com o mar, irmão? O que acontece? Ele se parte ao meio e o povo passa. Caminham e chegam do outro lado. Quando eles atravessam, que eles estão do outro lado, Miriam, irmã de Moisés, cata um pandeiro e dança na presença do Senhor e louva o Senhor. Amém, irmãos? E o nome de Deus é glorificado. E agora, Paulo está dizendo: em Moisés, todos eles foram batizados sabe o que é a nuvem? É o batismo com o Espírito Santo. E no mar, batismo nas águas. Você acha que Deus vai abrir o mar vermelho hoje? Não, irmão, Ele já abriu o mar vermelho para eu e você passar. Quando? Quando nós descemos nas águas. Você acha que Deus vai pôr nuvem sobre você hoje? Não, irmão, Ele já pôs ela dentro de você. Por isso Ele diz que quando o Espírito Santo viesse, a nuvem se desfizesse sobre nós, Ele nos guiaria a toda a verdade. A toda a verdade. E é nessas verdades hoje, irmãos, que nós temos trilhado. Porque eu disse hoje para Zé e para Michele, porque hoje eu não vou orientar mais ninguém se a orientação que eu não tiver não esteja pautada na palavra. Porque toda orientação que eu der a você ou a alguém, mediante uma situação que não esteja pautada na palavra, ela é minha, ela não é do Espírito. E se tiver na palavra e você acatar, vai funcionar. Mas se não tiver na palavra, não vai funcionar. Vai ser drops envenenados. Vocês estão me entendendo? Sim ou não, irmãos? E eu tenho compreendido muitas verdades que hoje o Senhor nos tirou de uma bolha da religiosidade. E que o meu ministério, ele não está aqui para agradar nem gregos e troianos. Porque hoje, quando a gente descortina essas escrituras e a gente compreende as verdades que estão aqui dentro e começa a trilhar para elas, é a mesma coisa que Deus falando comigo, como Ele falou para Moisés, o líder: para diante,
Volte no versículo anterior lá, que Deus manda ele parar de frente para o mar. Veja. É isso aqui, irmãos. Isso aqui é o que Deus fez comigo. Diz aos filhos de Israel que retrocedam. Veja, diga aos filhos de Israel que O que é retroceder, irmão? Andar em frente ou voltar atrás? Deus mandou eles voltar atrás. E isso Deus fez com a gente. Volta lá atrás, onde você errou. Retroceda. Deus não mandou ir para frente, Deus mandou retroceder. Por isso tem gente passando. Eu tenho visto gente passar assim, ó. Amigos meus, gente que está aí andando e de repente sai daqui e começa alguma coisa, eles estão deslanchando, estão passando na frente, mas Deus mandou retroceder. Fica aí um pouquinho. E aí Deus fala que retrocedam e acampem diante de Pi-Hairote. Acampem diante de Pi-Hairote. E entre Migdol e o mar, veja, são 3 lugares: Pi-Hairã, Migdol e o mar. Irmãos, eu queria explicar, mas não vou explicar hoje o que é Pi-Hairã, Migdol e o mar. Mas são 3, uma direita, uma esquerda e diante. Migdol, Pi-Hairã e o mar. O mar fala do meu batismo nas águas. O mar fala do batismo nas águas. E a nuvem estava em cima. Acampai-vos à beira-mar, de fronte de Baal-Zefon. Veja, dize aos filhos de Israel que retrocedam e acampem diante de Pi-Hairote. Entre Migdol e o mar, acampai-vos à beira-mar, de fronte a Baal-Zefon. Próximo. E assim o faraó há de pensar acerca dos filhos de Israel: eis que os israelitas estão perdidos, vagando atônitos pelo deserto. Faraó é uma figura do líder do mundo, do governo do mundo, do príncipe deste mundo. Quem é o príncipe deste mundo? Satanás. Faraó tipifica Satanás, o Egito tipifica o mundo. Então o Senhor diz para Moisés: o faraó há de pensar acerca dos filhos de Israel, que eis que os israelitas estão perdidos, vagando atônitos no deserto. Por que eles iam pensar isso? Porque eles não sabiam da nuvem. Estão me entendendo, sim ou não, irmãos? E o mundo não sabe da nuvem que está dentro de você, porque Jesus falou isso para os discípulos: o Espírito de Deus habita em vós, estará em vós e no meio de vós. Vocês o conhecem, vocês o receberam, vocês o conhecem, e outros receberão, mas o mundo não o conhece, e o mundo não pode tê-lo. O mundo não o conhece, a nuvem. Mas hoje ela está dentro de mim. Ela está dentro de você. Porque nós somos batizados na nuvem, no Espírito Santo de Deus. E é esse Espírito Santo de Deus. Então entenda, irmãos, porque hoje eu estou meio que chapado em Deus. Porque são coisas que você... Olha, tudo que eu estou falando aqui para vocês é numa viagem. Mas eu medito nas palavras do Pai, eu leio as Escrituras. Isso aqui não é algo tirado em livro, que eu vi, não, é coisas do Espírito.
A fé vem pelo ouvir a palavra. Se você não ouve, ela vai embora. Porque a gente está aqui há tanto tempo e a gente vê coisas acontecendo e tudo, e um passa daqui, um passa de lá, e todos que me abandonam falam de mim, me deixam, e aí eu entendo hoje, e eu amo todos eles. Todos eles eu amo, Senhor. O Senhor fez eu parar. O Senhor fez eu retroceder no Espírito. A nuvem falou: fica quieta aqui. Fica quieta aqui, irmão. Fica quieto. Fica quieto. A nuvem está aí em você. A nuvem está aí. A nuvem está aí. E a nuvem é descanso. A nuvem era descanso. É sombra. Descanso. A nuvem está aí dentro de você. A nuvem está aí para esse turbilhão que você está enfrentando. A nuvem está aí para essas indagações. Ela está aí. A nuvem está aí para curar você. A nuvem está aí para ajudar você a entrar nele e se arrepender. Você pedir ajuda a ele. E o fogo, ele está iluminando você. No velho era o fogo, mas quando Jesus veio, ele elucidou tudo, ele esclareceu tudo. Ele diz assim: vós sois a luz. Entende? Vós sois a luz do mundo agora. Vós sois a luz. Ah, irmão, papai não precisa de advogado mais não. Quem precisa de advogado sou eu e você. E esse advogado está lá ao lado dele. 1 João capítulo 2, versículo 1. Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas saiba que junto ao Pai você tem um advogado. E ele é fiel. O Pai precisa de testemunha. O Pai precisa do seu testemunho. Mas duas coisas, veja, irmãos, vê se você me entenda isso aqui no Espírito. Coríntios 10, veja, em Moisés, o de Moisés, em 1 Coríntios aí, capítulo 10, versículo 22, que você postou. Em Moisés, eles foram batizados na nuvem e no mar. Em Moisés, todos eles, veja, todos eles, lá tinha criança? Tinha criança? Tinha ou não? Nós não temos criança hoje não? Todos. Todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Na nuvem, no Espírito. No mar, nas águas. E hoje, eu fui batizado no Espírito e nas águas. Se alguém pode fazer essa declaração, essa confissão de fé, diga: eu fui, ou eu sou batizado nas águas e no Espírito. Era o que eles passou. Vocês estão me entendendo, irmão? Só que o deles foi temporário, foi figura. O meu é real, o seu é real.
o nosso é real, porque a nossa realidade é Cristo. A nossa realidade é Cristo Jesus. E aí, olhando as grandezas dele, eu vejo como eu sou inútil. Eu sou pequeno. E eu entendo as declarações de um homem forte no espírito, maduro na fé, Paulo, o apóstolo. Miserável homem que sou. Você entende a grandeza? E eu dizendo para Zé hoje: Zé, para com isso, Zé. O fim da nossa carreira é ficar sozinho, Zé. Você acha que você vai levar todo mundo com você, Zé? Para com isso. Porque o próprio apóstolo Paulo disse isso: todos me abandonaram. Ora, irmão, para de ser bobo. Você acha que você vai ter louvor dos homens, desse mundo, aonde o seu Jesus sofreu e padeceu? Essa é ilusão sua, irmão, com esse falso evangelho de raridade, ouro de Ofir. Isso é um evangelho distorcido das Escrituras. Jesus diz: filhos, no mundo vocês terão aflições. É de bom ânimo, eu venci. E vocês vão vencer. Aflição, irmão. Paulo escrevendo, ele fala sobre as aflições que os nossos irmãos estão padecendo pelo mundo afora. Esses 3 dias, meu coração tem estado em choque por aquela mulher que foi assassinada pela amiga e tido a criança arrancada do ventre. Não sei se vocês têm acompanhado esse caso, essa situação. A mulher forja um falso chá de fralda, né? Mata a amiga, arranca a criança, corta a criança com a faca também. Irmãos, e é tão terrível, porque eu vi as fotos da mulher morta em cima dos tijolos do lugar, o ventre rasgado. Que situação, irmãos. A criança está viva agora. Olha a marca dessa criança, as cicatrizes, a história dela. Essa criança crescendo: não, a minha mãe foi morta e eu fui arrancada do ventre. No mundo, irmão, nós teremos aflições. Essa irmã ali que está no canto ali da porta, ela enfrenta uma aflição já tem mais de 1 ano. E cada dia que passa, essa aflição domina ela mais e mais. Ela precisa ser curada, irmão, mas não é fácil. É fácil em Cristo. Dores. Nós somos bobos demais, irmão. Nós temos o dom da cura. Nós temos tudo em nós e por nós, e a gente fica aí vagueando. Ele manda a gente parar, ele manda a gente caminhar, e ele fala: eu vou pôr esse povo aí desnorteado, eles vão achar que vocês é que estão perdidos. E aí você olha para essa bolha chamada religião, irmão, veja como eles estão perdidos, desnorteados, conceitos de culpa, a culpa destruindo, não consegue se perdoar aquilo que Deus já perdoou, não conseguem amar. Veja esse falso evangelho.
Eu sentado com o Zé e com o Michele, eu disse: vamos para o capítulo da Trindade. Lucas 15. Deixa eu confirmar aqui. Lucas 16. Lucas 15. O capítulo, Jesus está comendo com os pecadores. Jesus está com os pecadores. E aí, no versículo 3, ele conta a parábola da ovelha perdida. No versículo 11, no 8, Jesus fala da parábola da dracma perdida. E no 11, ele fala do filho pródigo. Veja, esse é o capítulo da Trindade. Porque a parábola da ovelha perdida fala do bom pastor, e o bom pastor é Jesus. Da dracma, é uma mulher onde a dracma se perdeu dentro de casa. Veja, ela se perdeu dentro de casa. A dracma é uma figura do Espírito Santo. E na do filho pródigo é o filho que foi embora, que saiu da casa e foi embora. Fala do pai. O filho, o Espírito Santo e o pai, é uma transição. E eu dizendo: olha para isso aqui, para essas verdades. Olha esse filho que foi, olha o que aconteceu com ele, tudo que ele desprezou, mas quando ele voltou, ele continuou sendo filho. As pessoas não conseguem se curar. Jesus vem e traz, mas tem muita gente perdida, estão dracmas. Hoje eu compreendo essas verdades, irmãos. Dracma é valor, é pessoas que estão perdidas dentro da casa, que o próximo passo delas é ir embora, é abandonar o pai. O filho, o primeiro passo dele foi se perder dentro da casa. Ele se perdeu. Por que ele se perdeu? Ele era de valor, mas ele deixou de desacreditar, ele deixou de crer no valor que ele tinha, mediante aquilo que o filho, o bom pastor, fez por ele. O bom pastor o buscou, pôs nos ombros, curou as suas feridas, cara. O bom pastor te buscou. Ele te buscou no mundo de trevas, ele te iluminou, assim como ele era a nuvem, a coluna de fogo iluminou você. Hoje você não vive mais em trevas. O seu coração não pode ser dominado pelas trevas, irmão. Irmão, não nos é dado o direito de odiar ninguém, porque aquelas vezes a quem nós odiamos são aqueles que o Pai está aceitando, porque foi por eles que Ele morreu. O Senhor morreu pelos pecadores. Ele morreu pelos pecadores e Ele voltará pelos arrependidos. Então, não há esse direito em nós de odiarmos, mas sim de orarmos, de amarmos, de desprezarmos. Porque é uma jovem que optou por se relacionar com outra moça, um rapaz que optou por se relacionar com outro rapaz. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Nós não devemos odiá-los, é amá-los. E você vai virando e vai vendo. Igreja, Jesus está sentado com os pecadores e Ele conta as 3 parábolas: a de Jesus que busca o bom pastor, a da dracma, a pessoa que se perde. Ah, meu irmão, a nuvem está aí, ó, guiando você. E a luz está em você, para você pisar serpentes e escorpiões. E nada, absolutamente nada, nenhum poder do maligno te causar dano. Nenhum, irmão. Nenhum. Mas sabe o que está faltando em nós, irmão? Ir para o quarto, para a oração. Nós passamos numa escola de oração. Oração é isso, irmão. Oração é eu dizer para o Pai que eu preciso dEle, eu dependo dEle. Mas quando eu paro de orar, eu deixo de orar, eu estou dizendo para Ele: eu não preciso do Senhor.
Eu não preciso dizer com as palavras, mas quando eu deixo de orar, eu estou dizendo, eu não preciso do Senhor. Eu dou conta de resolver sozinho. E dá conta, irmão. Você já não chora mais. Você já não se quebranta mais. Você lembra assim que esse negócio de quebrantar, ouvindo algo e chorar, escutar choro no meio da congregação, irmão derramando as catacas assim, limpando assim, borrando a maquiagem, descendo para o chão. Acabou isso. Por quê? Porque o evangelho da suficiência, não o evangelho da misericórdia e graça. Não aquele evangelho que... E eu me recordo de uma cena, e eu vou parar por aqui. Nós estávamos na Casa da Bênção, lá em cima, naquele prédio. Foi no ano de 2000. E eu fui pastorear em Uberlândia, primeira vez. Num bairro lá que me jogaram lá. Eu fiquei 15 dias morando dentro de um prédio. Já contei algumas experiências desse lugar. E um dia eu vim, não tinha dinheiro para voltar. Fiquei lá na sede, entrei numas com Deus. E aí eu entendo que quando você entra numas com Deus, irmão, você não ganha não, você perde. E eu entrei numas com Deus lá, e Deus entrou numas comigo. E eu fiquei igual o Jacó, eu só saio daqui se o Senhor me abençoar. Irmãos, e Ele fez eu comer poeira lá naquela sede, eu rolava. E eu misturei lágrima com choro, com cataca, com tudo. E eu estou lá assim aí, deitado no chão, chorando, e aquilo, um tratamento. E eu levanto, alguns irmãos vêm e me abraçam. No outro dia, a primeira coisa que o meu líder faz é me chamar, falar assim, pode confessar o pecado. Meu líder me chamar, irmão, confessa o pecado. Pode confessar o pecado. Não, pastor, não é pecado não, tudo para vocês é pecado. Isso é tratamento. Tudo para vocês é pecado. E eu lembro que depois disso saiu uma conversa que eu tinha prostituído em Uberlândia. Eu falava, meu pai, o Senhor retrocedeu-me e Ele vai ser glorificado na minha vida e na sua vida, nessa casa. Essa casa é casa de louvor e adoração a Ele. Inclina a sua cabeça, eu quero orar com você e por você.